A Capcom tem vindo em uma nova onda de lançamentos massivos dos jogos da franquia Resident Evil, sejam eles remakes ou novos títulos, e mesmo não acertando em todos os lançamentos, eles acertaram em sua maioria. Por isso todos já querem saber qual será o próximo game lançado pela Capcom. Será Resident Evil Remake? Será Resident Evil 9? Ou será algum outro jogo? Boa hora, eu sou o Dig e você está na Drenic, então seja muito bem-vindo ao canal onde até Resident Evil 6 tem um lugar em nossos corações. Resident Evil 4 Remake chegou agora, mas já tem um review, campanha completa, speedrun e até mods por toda parte. Como o game é um bom remake, e o povo da internet vive de futuro, muito já se especula sobre qual será o próximo jogo lançado pela Capcom. O pensamento mais crível sobre essas especulações é que o próximo game seria Resident Evil 9, mas como a Capcom não definiu um padrão de lançamento, pode ser que tenhamos mais um remake, ou quem sabe pode ser mais interessante para a empresa trabalhar um pouco mais as outras IPs deixadas de lado, mesmo que não tenha nenhum indício que eles farão isso. De qualquer forma, tudo o que temos até o momento são especulações, e será assim por um bom tempo. Logo, o vídeo será embasado nisso e na opinião popular, então já dá o like se curte quando eu trago conteúdo de games e bora para essa lista. Resident Evil 5 é o próximo game cotado para receber um remake se formos nos embasar no quesito cronológico da franquia. Essa nova onda de remakes começou em 2019 com Resident Evil 2 Remake, e em seguida vieram seus sucessores numéricos, por assim dizer. Então se a Capcom seguir por esse caminho, ele será o próximo. O problema é que um remake de Resident Evil 5 precisaria de uma boa repaginada em vários pontos da campanha, e eu não sei se eles estão prontos para mexer nesse jogo. Quando se trata de quesitos técnicos, o game não é tão ultrapassado quanto seus antecessores, pois ele tem mecânicas e gráficos até bem atuais, já que é um jogo de 2009. Bom, 2009 não é tão atual assim, né? Já fazem 14 anos. Mas as marcas temporais ainda não o alcançaram para torná-lo um jogo ultrapassado. Afinal, a indústria não evoluiu tanto nos últimos anos mesmo que devesse. Agora, quando se trata da preferência do público, ele não é nem de longe o remake mais desejado, mesmo que tenha uma fanbase considerável, já que muitos conheceram Resident Evil através desse game. De qualquer forma, um remake bem feito dele será bem-vindo, ainda mais se fizer um retcon decente para conseguirem trazer o Wesker de volta. Resident Evil 6 é a ovelha negra da família para muitos fãs, já que é um jogo que mistura um pouco de tudo e acabou ficando uma bagunça. É o famoso tentou agradar todo mundo e acabou que não agradou ninguém. Arrisco até dizer que um dos poucos pontos altos do jogo é o modo co-op, mas ele nem sequer chega a ser especial por isso, pois seu antecessor, e até alguns spin-offs, têm o mesmo modo. O jogo até foi um sucesso de vendas, mas o seu sucesso se deve simplesmente a carregar o nome de uma franquia já conceituada no mercado, pois ele mudou muito da essência da franquia, deixando de ser um survival horror por completo e virando um shooter de ação onde se combate hordas. Aos olhos da maioria dos fãs, um remake desse jogo pode ser um dos últimos a ser feitos, e nem é porque ele é mais atual que os outros, e sim porque ele não é um game tão aclamado pela fanbase no geral. Mas se o remake dele vier, com certeza a Capcom vai ter muito a reimaginar. Vai ser um dos poucos games em que o termo reimaginação não vai dar medo nos fãs, já que algumas mudanças na história podem ser benéficas para conectar melhor esse game ao resto do universo e para dar oportunidade a personagens que prometiam muito, como Jake, filho do falecido Wesker. Resident Evil Revelations 1 e 2 são games muito importantes dentro da franquia, e ainda são games que agradam muito os fãs, pois contam com a participação de personagens queridos dentro do universo. Caso você não os conheça, uma coisa que eu acho bem difícil, saiba que eles são games que não são sequências diretas um do outro, mas sim games que ajudam a completar a cronologia do universo, pois Revelations 1 se passa entre os eventos de Resident Evil 4 e 5, e Revelations 2 se passa após os acontecimentos de Resident Evil 5. Então se você tem curiosidade para saber um pouco mais do que acontece com os personagens entre os jogos principais, saiba que esses são os games que você precisa e deve jogar. Quanto à probabilidade deles serem os próximos a receber um remake, ela é bem baixa, pois eles são games até bem atuais. O 2 nem se fala, ele foi lançado até mesmo depois de Resident Evil 6, então ele é bem atual mesmo. Mas como os games são bem queridos pela comunidade, pode não demorar muito para a Capcom voltar os olhos para eles quem sabe continuarem reconstruindo o universo Resident Evil. Resident Evil 1 já teve seu remake, e foi um remake tão grandioso em sua época que pode ser facilmente comparado ao remake do grandioso Resident Evil 2, pois ele foi um remake que mudou vários aspectos técnicos e gráficos do game. Na época ele foi lançado para GameCube, e até hoje tem port para outras plataformas, mas apesar dele ser um bom jogo, ele já é bem antigo, tendo sido lançado em 2002, e já pode ser até considerado um game retrô, pois hoje em dia não só os seus gráficos são bem ultrapassados, como sua jogabilidade merece uma boa repaginada dadas as mudanças feitas na indústria. Uma das maiores questões com as quais a Capcom teria que lidar ao escolher esse game para fazer um remake seria escolher entre o game original ou o remake antigo, como base do novo remake. Como eles não querem ter o trabalho dobrado, é mais provável que tenhamos um remake do remake, ou um remake do remake remaster. Confuso, né? Enfim, essa escolha vai depender primeiro do antigo remake ter cortado ou não algum material original, e se cortado, esse material teria que ser relevante o suficiente para voltar na nova versão. Além dessa questão, que parece não ser muito difícil de se resolver, eles têm que tomar muito cuidado com as escolhas tomadas se for o próximo game a receber uma reimaginação, pois pode ser a última chance da Capcom de refazer um game protagonizado pela Jill que seja respeitado pelos fãs, coisa que Resident Evil 3 Remake hoje não é muito.
Resident Evil Code Veronica é sem pensar duas vezes o remake mais aguardado por 90% dos fãs da franquia atualmente. Caso você não conheça esse clássico, o que pode acontecer se você conhecer Resident Evil Remake nos últimos anos, saiba que ele é um dos games mais aclamados da franquia e um dos mais cotados para receber um remake, possivelmente estando até à frente de Resident Evil 1. O game se passa após os acontecimentos de Resident Evil 2 e é protagonizado por Claire, uma das protagonistas do 2, e a irmã de Chris Redfield, simplesmente um dos personagens mais importantes desse universo. O game é um survival horror de respeito e representa uma parte muito importante da franquia no geral, mas é um game que precisa de uma boa repaginada técnica e gráfica, pois infelizmente já não estamos mais nos anos 2000. Ainda não dá pra cravar que ele será o próximo remake, mas com certeza a Capcom tá de olho, já que ele, assim como Resident Evil 1, vem recebendo há alguns anos alguns remakes fan-made na internet. Alguns deles, inclusive, já tiveram sua produção até interrompida pela própria Capcom, o que pode dar a entender que eles já entenderam o que a fanbase quer e continuarão a trabalhar uma nova versão oficial. Ou vai ver eles só estão protegendo a propriedade intelectual deles, mas de qualquer forma, que de deixar uma pulga atrás da orelha é, e a esperança que eles estejam trabalhando nesse remake é a última que morre, afinal todos querem Code Veronica. Até o momento são muitas as possibilidades e é aquilo que eu disse no começo do vídeo, a Capcom tem acertado bastante sim, mas infelizmente não dá pra acreditar cegamente em nada que as grandes empresas de games fazem hoje em dia. Então se eles mexerem nesses jogos, que façam de forma bem feita, sem tirar nada da essência do jogo, como foi feito com Resident Evil 3 Remake. Também não podemos esquecer que, mesmo que eles possam, eles não vivem só de remakes. Então quem sabe, antes do próximo, tenhamos Resident Evil 9, ou algum spin-off, ou quem sabe a Capcom trabalha até em outro jogo depois de Street Fighter 6, vai saber. Agora comenta aqui pra mim o que você acha que tá falando dos making-offs da Capcom. Você acha que eles estão trabalhando em um novo remake, em um novo Resident Evil, em outro jogo? Comenta qualquer coisa, ou até mesmo qual o seu Resident Evil favorito que eu vou dar coração, prometo, fechou? É isso, eu fico por aqui, conto com você no próximo vídeo, muito obrigado pelo seu tempo, falou!